Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Levante a tua mão e ore comigo. Eterno Deus e maravilhoso Pai, bendito seja o Senhor de eternidade para toda eternidade. Ao Senhor nesta noite, uma vez mais, nos reunimos para tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. O Senhor que é o único digno da nossa servidão, pois quando ninguém dava mais nada por nós, aleluia, o Senhor nos viu, nos amou primeiro, nos salvou e escreveu o nosso nome no livro da vida. Te agradecemos nessa noite, ó Salvador eterno. Bendizemos e proclamamos o teu nome e a tua justiça. Pai, para conosco nesta ocasião, através dos hinos congregacional da harpa cristã, através da tua palavra lida, através dos cânticos, dos conjuntos, aleluia. Fala através, meu Deus amado, da tua palavra pregada, que possamos sair daqui nesta noite, uma vez mais, muito mais abençoados do que quando chegamos. Eu rogo a ti também, meu Pai, qualquer investida do inimigo contra, Senhor amado, o culto da DPVH nesta ocasião, que seja bloqueado, neutralizado, que sejam derrubados esse inimigo desta obra. Abençoa, Senhor amado, o teu rebanho, e que todos sejam visitados pelo teu Espírito. Oramos nesse momento já pela fé, no nome de Jesus que agradecemos e te rogamos, ó Pai, derrama do teu Espírito Santo sobre nós. Oramos no nome de Jesus e te agradecemos. E a igreja diz amém. Poder sentar, aleluia, e você vai dar uma boa e bem forte salva de palmas, aplaudindo e louvando ao Rei Jesus. E eu passo a direção do culto à mocidade El Shaddai. Glória a Deus, aleluia. Mas bendito Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento, amado igreja, da parte do Senhor Jesus, amém? Amém. Dando início, eu quero desejar um feliz dia das mães para todas as mamães que nós temos Glória aqui. a Deus, Deus nos abençoe, que dá a direção para nós criar e cuidar dos nossos filhos, amém? Amém. Glória a Deus. Quero que está chamando a irmã Maria Clara para cá. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus, glória, aleluia, aleluia. Tu és maravilhoso, Glória a Jesus. Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Cumprimento a igreja Deus. com o Pai do Senhor, amém? Amém. Número da harpa 15. Glória a graças a Deus, Deus. Aleluia, aleluia. Deus. Amém? Amém. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas no céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. A igreja.
Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh Deus de glória, aleluia, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas vidas em Efésios, capítulo 6. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Novo Testamento, Efésios, carta do apóstolo Paulo, capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 13. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, tem como título A Armadura de Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13 todos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Glória a Deus. Bote a atenção e vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Senhor, para estar do lado e prestar um culto verdadeiro de adoração, Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa noite, Senhor, cada um que toda oportunidade, cada conjunto, Senhor. Que a tua palavra seja presente nesse lugar e a tua presença também, Senhor. É o que eu oro, te peço e te agradeço nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos estar orando pela leitora desta noite. Glória a Deus, aleluia. És bendito, Vocês vão para cá. Glória a Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor apresenta a vida com a serva, Pai. Senhor, cobre ela, Senhor, com teu sangue, Pai. Usa ela, Senhor, como instrumento, como ferramenta em tuas mãos, Pai. Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja, Pai. É o que eu te peço, desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu já quero agradecer a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Oh, bendito Convido Deus. os meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Josué, Glória a Deus, aleluia. capítulo de número 1 e o versículo de número 9. Glória a Deus, aleluia. Enquanto os Aleluia. irmãos procuram, quero aqui externar a minha gratidão primeiramente ao Senhor por Ele ter nos concedido esta oportunidade Glória a Deus, de estar aleluia. conhecendo mais uma parte do povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, Quero aleluia. agradecer também a vida da irmã Evelyn, que teve a coragem, a capacidade de convidar a gente. Amém, glória. Deus abençoe a sua vida. Glória a Do Deus, pastor aleluia. Elvis Sabino, Deus abençoe. Glória a Deus. A vida de todos os irmãos que estão aqui presentes, do meu amigo Luiz Roberto, Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Você é bênção de Deus. Glória a Deus, Quero aleluia. também aqui parabenizar todas as mães Glória a que Deus. estão aqui presentes. Vocês são maravilhosas. E que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Glória a Deus, né, aleluia. para ensinar os seus filhos com sabedoria Glória a através Deus, da aleluia. palavra de Deus. Amém. É aquela frase: mãe de joelhos, filhos de pé. Eita, glória, Deus aleluia. abençoe. Josué, capítulo de número 1 e o versículo de número 9. Amém? Amém. Diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, Aleluia, Deus. porque o Senhor teu Deus
é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Pode tomar o seu vosso assento. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor Jesus. Mas não cesse de glorificar, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Queridos, quem nunca se sentiu incapaz de realizar uma tarefa espiritual? Verdade, Jesus. Quem nunca se sentiu pequeno para fazer aquilo que Deus Aleluia, havia lhe chamado? Glória a Quem Deus. nunca já teve medo do tamanho da chamada que o Senhor colocou em sua vida? Glória a Quem Deus. nunca Aleluia. olhou para si mesmo, para a sua origem, para a sua realidade e se viu incapaz de fazer aquilo que o Senhor o prometeu? Aleluia, Deus. Toda pessoa, por Deus, Ele nos tem um chamado. Todas as pessoas que estão aqui hoje, saiba que o Senhor tem um propósito. Aleluia, glória a Deus. Deus tem um chamado na vida de cada um que está aqui. Aleluia. Seja para pregar, seja para cantar, para evangelizar. Então todos nós temos propósitos de Deus. Aleluia. Mas a pergunta é: quem nunca se sentiu incapaz? Verdade. Todos nós. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Moisés, quando foi chamado por Deus, ele disse para Glória Deus a que Deus. era Glória a incapaz. Deus. Ele era Aleluia. pesado de língua. Nós vemos também que quando Isaías é chamado por Deus, ele fala que ele era um homem de impúrios lábios. Aleluia. Nós vemos também que Jeremias disse para Deus que era uma criança e que ele não sabia falar. Nós vemos também que Pedro disse que era para Jesus se afastar dele. Nós vemos que todos esses homens da Bíblia Sagrada tiveram medo, se sentiram incapazes de realizar aquilo que Deus havia colocado. Mas deixa eu me dizer uma coisa para você que está aqui. Nós sim somos pequenos, nós sim somos talvez até incapazes de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Mas você tem que entender que o nosso Deus, Ele é grande. Você não é capaz, mas Deus é capaz. Você não faz, mas Deus faz. Você não cura, mas Deus cura. Você não opera, mas Deus opera. Sim, nós somos pequenos, mas nós servimos a um Deus. Nós servimos a um Deus que é poderoso. Nós servimos a um Deus que tudo faz. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Josué, Aleluia. ele agora, ele está se sentindo incapaz de fazer aquilo que Deus havia o chamado. Josué, ele se sente pequeno, porque para Josué pesa a responsabilidade de ser o sucessor de um grande líder. Glória a Deus. Aleluia. Josué, ele sente a responsabilidade sobre a vida dele, porque era para ele dar a continuidade do ministério de Moisés. Glória a Moisés Deus. era um Aleluia. grande líder na Bíblia Sagrada, e nós vemos que tantas coisas que o Senhor fez através da vida dele. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele parte, ele falece. E o Senhor agora vai escolher o sucessor, alguém para suceder, alguém para estar no lugar de Moisés. E é quando Josué agora na sua vida, ele se sente totalmente despreparado, ele se sente totalmente Glória a Deus. incapacitado de poder
dar a continuidade às atividades daquilo que o Senhor havia ao falar. Glória a Deus. Aleluia. Agora nós iremos ver quem é Josué. Eita, glória. Josué era um moço que nasceu escravo. Josué era um moço que nasceu na terra do Egito. Josué era um moço que seus pais, seus avós, a sua família foi escravo. E a pergunta agora que não quer calar é o seguinte: por que Deus escolhe Josué para suceder um grande líder? É Deus. Porque o Senhor talvez não Glória a escolheu Deus. uma Aleluia. pessoa que nasceu em uma vida melhor, uma pessoa que não fosse escrava, É Deus. uma pessoa Aleluia. que talvez naqueles tempos fosse uma pessoa de renome, alguém que tinha experiências. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele não chama ninguém capacitado, mas o Senhor chama a pessoa que não tem capacidade de capacitar. Jesus, Ele chama, Jesus, Ele transforma, Ele liberta. É isso que Ele faz. Ele pega aquela pessoa que está escondido, aquela pessoa que ninguém dá valor, que quando a pessoa olha, até acaba desprezando a pessoa, mas é dessas pessoas que o Senhor chama, é aquelas pessoas que ninguém dá valor, que ninguém quer dar crédito, mas o Senhor está dizendo que no reino dele, para você poder ser grande, você tem que ser o melhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Então nós vemos que Josué Glória a Deus. Aleluia. nasceu escravo. Josué nasceu na terra do Egito. A sua família toda foi escrava. Aleluia, Deus. Josué, ele foi o alvo da libertação de Deus através da vida de Moisés. Glória a Deus. Josué, ele viu as pragas que assolaram o Egito. Josué saiu do Egito depois da Páscoa. Josué andou no meio das águas do Mar Vermelho. Josué também, ele bebeu da água que brotou da rocha. Josué, ele presenciou grandes coisas que o Senhor havia feito na vida de Moisés. Glória a Então, Deus. sim, Aleluia. pesa a responsabilidade de suceder alguém Aleluia. que era verdadeiramente um servo do Senhor. Glória Então, a pesa Deus. sim. Aleluia. Irmãos, suceder um grande líder pesa a responsabilidade. É. Quando você recebe um convite para ministrar, pesa a responsabilidade. Glória a Deus. Quando Aleluia. você recebe um convite para ministrar um louvor, pesa a responsabilidade, porque a gente fica, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou cantar para o teu povo? O que eu vou dizer para a tua igreja? Então, sim, isso é normal. Glória a É Deus. normal nós sentirmos medo. É normal a gente se sentir incapaz de fazer aquilo que o Senhor nos impôs para fazer. É normal. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós não podemos deixar que isso afete a nossa fé em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós não podemos Maravilha, deixar Oh, Deus de glória. que isso Aleluia. atrapalhe os planos de Deus. Verdade, em nossas Senhor. vidas. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que Josué, quando ele foi chamado por Deus, ele olhou para si mesmo, ele viu a sua realidade. Glória a Ele Deus. olhou para o seu redor e disse: Senhor, eu sou pequeno, eu sou incapaz de continuar. Aleluia. Senhor, eu não sei nem falar direito, eu não vou conseguir. Eita, Mas quando o glória. Senhor dar a ordem, quando o Senhor escolhe, não tem homem que impeça o trabalhar de Deus. É o Senhor que está dizendo.
que vou te capacitar. Eu estou te chamando hoje, mas sou eu que irei te usar. Eu estou te chamando hoje, mas serei eu que irei te sustentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É entender que não é você que vai fazer, mas sim Deus Eita, glória. que irá fazer na sua vida. Glória a Deus, aleluia. É saber que não vai ser você que irá ministrar, mas sim Deus. Glória a Deus. Colocará em seu coração e você vai. É assim que Glória a as Deus, coisas aleluia. funcionam. Você é apenas um instrumento aonde é Deus quem faz. Glória a Deus. Você é apenas um instrumento que Deus ele separa, que Deus ele escolhe Glória a Deus, para aleluia. poder fazer aquilo que Deus quer que faça. Glória a Deus, aleluia. Agora percebe, um jovem se sentindo incapaz disso, Aleluia, Jesus. pela tamanha responsabilidade de guiar um povo, de estar na frente de um povo, que talvez Glória a Deus, pessoas eram aleluia. até mais velhas do que ele. Oh, Deus de glória. Josué agora vai ter que liderar um povo que talvez até tinha mais experiência do que ele. Aleluia, Jesus. Josué agora vai ter que liderar um povo que talvez tinha até mais conhecimento do que Aleluia, ele. Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Mas foi o Senhor que o escolheu. Aleluia. Glória a Deus. Foi o Senhor que o separou. Glória a Deus. Um moço que nasceu escravo e agora Deus chama para ser líder. Glória a Deus. Um moço que não tinha uma família renomeada naquele tempo, mas quando o Senhor o chama. Glória a Deus. Aleluia. Josué, ele com medo, com esse pensamento, mas ele aceita. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando alguém aceita as promessas de Deus em sua vida, que é o seguinte, porque muitas das vezes Deus tem um chamado na vida de alguém, mas quando essa pessoa ela não busca, Verdade. ela não se entrega, não tem como Deus poder fazer. Eita, Deus de glória. Aleluia. Quando a pessoa aceita, o que ela vai fazer? Ela vai buscar, ela vai se relacionar mais com Deus. Glória a Deus. Ela vai Aleluia. começar a orar mais, ela vai começar a buscar mais, porque ela está aceitando aquilo que Deus impôs na Glória vida. a Deus. Aleluia. E muitas pessoas hoje têm até chamado de Deus, mas não querem. E às vezes até coloca Deus, Senhor, o Senhor não me prometeu na minha vida que eu iria cantar, que eu iria pregar em tantos lugares. E aí? Mas a pergunta é, você aceitou verdadeiramente? Você buscou verdadeiramente? Você tem orado verdadeiramente? Você tem servido a Ele verdadeiramente? Você tem se colocado na posição como Ele quer? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Eita, Jesus. Tem buscado? Porque não tem como, irmão, o Senhor fazer algo na minha vida se eu não buscar mais a Ele. Aleluia. Não tem como o Senhor me usar se eu não tenho relacionamento com Ele. Eita, glória. Aleluia. E hoje as pessoas não querem buscar, só querem receber. Receber o quê? Profecia. As pessoas só querem. O Senhor disse que iria soprar o meu nome. O Senhor disse que iria me levar em altares grandes, mas cadê? Eita, glória. Aleluia. E o
Senhor está dizendo, mas tem buscado, tem se colocado na posição. Eita, Jesus maravilhoso. Glória a Porque Deus. Josué, mesmo se sentindo incapaz de dar continuidade, mesmo ele se sentindo incapaz da responsabilidade que estava sobre a vida Glória dele, a Deus. Aleluia. mas Josué ele continua firme. Eita, glória. Ele busca mais, ele começa a se relacionar mais, ele começa a entender que não é sobre ele, mas sim Deus na vida dele. Ele agora começa a ter um entendimento seguinte: não vai ser eu, mas sim o Senhor através da minha vida. Porque quando nós entendemos isso, todo esse sentimento de incapacidade ele cai. Glória a Quando Deus. nós entendemos que é o Senhor que está conosco, quando nós entendemos que não é sobre você, mas sim sobre a presença dele em nossas vidas, a gente começa a dizer: Senhor, eis-me aqui, faça de mim o teu querer, faça de mim a tua vontade. Eu sou teu, a minha voz é tua, a minha vida é tua, o meu ministério é teu, a minha família é tua. Josué, eu falei para os irmãos da onde ele veio, quem ele foi. Glória a Deus, aleluia. A nossa origem, a nossa história, Oh, eterno e muitas das soberano vezes Deus. impossibilita Aleluia. de vivermos as promessas de Deus. Verdade, Jesus. Talvez a nossa realidade nos impossibilita de vivermos coisas sobrenaturais com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós Aleluia. olhamos primeiro para nossa casa, para nossa família, para os nossos pais. E para nós é impossível Deus poder fazer. Para nós é impossível acontecer as promessas de Deus. Uma certa feita, no início do meu ministério, eu dizia: Senhor, eu sou pequena, Aleluia. tenho tanta vergonha quando eu pego no microfone. É Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas depois eu comecei a entender que não era sobre mim, mas sim sobre o que Deus Glória a Deus. fazia. Glória a Deus. Aleluia. Essa história não é sobre Josué, mas sim sobre o que Deus fez na vida Glória de a Josué. Deus. Tem Aleluia. uma diferença, porque não é sobre a pessoa, e sim sobre Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. sobre aquela Aleluia. pessoa. Não é sobre a sua vida, só a sua vida, Aleluia. mas é sobre a presença de Deus Glória a sobre Deus. a sua Aleluia. vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, no capítulo 1 que nós vemos que no versículo 1 diz assim que sucedeu, se você tiver com a Bíblia aberta, você me acompanhe. Diz assim: e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué. Glória a Deus. Aleluia. Percebe-se que depois da morte de Moisés, Deus falou. Moisés era a porta-voz de Deus para aquele povo. É Deus.
Houve um tempo que Deus falou para Moisés que era para o povo se consagrar, porque o Senhor falaria na montanha. Glória a Paulo, Deus, aleluia. ele vai escrever aos Gálatas que Moisés era medianeiro, ou seja, Moisés fazia mediação. O que é isso, Camilo? Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Glória a Moisés Deus, era aleluia. o porta-voz de Deus. Glória a Tanto que Deus. nós vemos os mandamentos. Jesus. Deus falou para Moisés e Moisés falou para o povo. Então naquele tempo era assim. Deus ele não falava com qualquer pessoa. Glória a Não. Deus, aleluia. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Glória a Deus. Então percebe-se que quando Moisés morre, Deus não se cala. Por que ele não se cala? Porque Deus fala com Josué. Glória a Deus, aleluia. Deus fala com Josué. E nós percebemos uma coisa muito linda. Porque Deus ele fala com quem é verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. Deus ele poderia se calar, mas não, Deus viu um ali. Glória a Deus. Deus olhou e viu que Josué tinha capacidade. Deus olhou e viu que Josué tinha caráter. Deus olhou e viu que Josué realmente era verdadeiro em suas palavras. Então Moisés morreu, e agora? Mas Josué estará em pé e Deus fala com Josué. Então deixa eu dizer uma coisa, meu querido. Deus ele não se cala. Deus ele fala através da palavra. Deus ele fala através dos louvores. Deus ele nos fala. Glória a Deus, aleluia. Pode? O irmão que era uma bênção morreu, mas o Senhor continua falando, irmãos. Glória a Assim Deus, como nesse aleluia. tempo Deus falou, Ele continua falando Glória a até os dias de Deus. hoje. Glória a Deus, aleluia. O Senhor continua falando até nos dias de hoje. Glória a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Abra o seu coração. Abra o seu coração. E deixa os teus ouvidos aguçados para o que Deus falará contigo. Deixa os teus ouvidos atentos e escute a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele está falando desde o início do culto. É verdade, Jesus. Glória a Através dos Deus, louvores, das aleluia. harpas, É Deus. através dos louvores das crianças. Deus falou através dos louvores dos jovens. Deus falou através dos louvores dos sinos de oração. Amém. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, Jesus. Só que muitas pessoas não têm dado ouvido, mas o Senhor, Ele continua falando. É verdade. Glória a O Senhor, Ele está falando, mas basta nós a dar ouvidos ao que Deus fala. Deus. Basta nós abrirmos o nosso coração e ficarmos atentos à sua voz. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, Deus ele continua falando e continuará para sempre. Glória a Deus, aleluia. Percebe-se que no versículo 1 ainda, Deus diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué. Moisés é chamado servo do Senhor. Josué é chamado servo de Moisés. Glória Você a Deus, percebeu? aleluia. Olha, falou o Senhor a Josué, servo de Moisés. E Moisés era o quê? Servo do Senhor. Eita glória, Irmãos, aleluia. servo do Senhor se refere ao relacionamento que Deus tinha com Moisés. Servo do Senhor
não é nada a mais ou menos a liderança que Deus havia colocado diante de Moisés. Então Moisés servia a Deus diante do povo. Então servo do Senhor é um título que pelo que Moisés fazia, servo do Senhor era um título que Moisés tinha porque ele servia a Deus e ao povo. Só que Josué é chamado servo de Moisés e não servo do Senhor. Sabe que quando Josué é chamado servo do Senhor, sabe quando que Josué vai ser chamado servo do Senhor? Lá no capítulo 24. No capítulo 1, Deus chama Josué servo de Moisés. Glória a Deus, aleluia. E apenas no capítulo de 24 que Deus ele vai chamar Josué de servo do Senhor. Percebe que nesse intervalo que aconteceu, Josué serviu a Deus. Josué trabalhou. Aleluia. Josué desempenhou aquilo que Deus havia colocado em sua vida. Josué, ele não esperou receber o título de servo do Senhor para ser servo. Deus de glória, aleluia. Moisés era chamado servo do Senhor pelo título. Como na igreja tem os títulos, pastores, obreiros. E Josué apenas quase no final que vai ser chamado servo do Senhor. Mas mesmo ele sendo chamado de servo de Moisés, O Senhor é magnífico. Glória a Deus, aleluia. ele continua servindo a Deus da mesma maneira. Glória a Deus, aleluia. Ele continua trabalhando para Deus da mesma forma, porque Josué ele não estava preocupado com títulos. Josué ele não estava preocupado que o seu nome estivesse em cartazes. Josué ele não estava preocupado apenas em se aparecer, em apenas ter títulos para poder fazer. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Josué ele não esperou ser chamado servo do Senhor para servir ao Senhor, não! Eita, glória. Na primeira vez que o Senhor disse servo de Moisés, Josué, Senhor, eu estou aqui e vou te servir verdadeiramente. Só que infelizmente nos dias de hoje muitas pessoas têm buscado títulos para poder servir a Deus. Eita, Deus. Muitas pessoas têm esperado receber títulos para fazer a É diferença. verdade, meu Deus. Muitas pessoas têm esperado receber títulos de pregador, de cantor para poder cantar, para poder pregar. Mas o Senhor está dizendo, eu não quero títulos. Títulos não servem, mas o Senhor quer o quê? Qualidade. Ele quer um coração verdadeiro. Ele quer uma vida santa. Ele quer um crente verdadeiro. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Não seja pessoas que primeiro esperam receber títulos para poder fazer. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Não seja pessoas que esperam apenas ter nomes em cartazes para poder fazer aquilo do Senhor. É verdade, Jesus. Glória a Deus, Não. aleluia. Se você está sentado, seja crente. Glória a Deus, Mas quando também você estiver pregando, continue sendo crente. Maravilha. É assim. glória a Deus, aleluia. É o Senhor. Josué poderia muito bem dizer, já que eu não sou servo do Senhor, eu não vou nem liderar esse povo. Mas não, sendo chamado servo de Moisés, ele liderou o povo. Glória a Ele continuou Deus, firme. aleluia. Ele continuou buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas no final, Deus o reconhece. Glória a Deus ele Deus, olha e vê que verdadeiramente glória a Deus. Josué não estava preocupado com o quê? Pelo título. Mas ele estava preocupado, Senhor,
o teu povo, eu vou liderar. Então, se eu vou liderar o povo, eu tenho que ser o quê? O exemplo. Glória a Deus, aleluia. Então, Josué, É Deus. ele continuou servindo a Deus de todo o seu coração, Glória a Deus, de toda a aleluia. sua alma. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só que Josué, um homem que Deus o escolhe, que para as pessoas talvez era até impossível, mas o Senhor o escolheu. Glória a Deus, aleluia. Josué, ele está triste. Todo o povo está triste. Por quê? Perderam um grande líder, que era Moisés. Mas ele estava ali. Glória a Deus. E a palavra do aleluia. Senhor para Josué foi o seguinte: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Glória a Deus, aleluia. Josué, se levanta. Se Glória a anima. Deus, aleluia. Josué, eu tenho um chamado na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Josué, eu tenho algo para fazer na sua vida, mas Senhor, eu estou aqui, mas eu não sei. Mas o Senhor está dizendo: esforça-te, Glória a Deus. levanta-te, tem de bom ânimo, porque eu sou com você, Glória a Deus, aleluia. porque eu estou na sua vida. Glória a Deus. Talvez você chegou nesse culto hoje dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não tenho capacidade. Glória a Senhor, eu me sinto incapaz. Tá doendo. Senhor, o Senhor vê a minha fragilidade, mas o Senhor está dizendo: filho, esforça-te. Glória a Deus. Esforça-te, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Glória a Deus, aleluia. Salvador Jesus. Quando o Senhor diz: esforça-te e tem de bom ânimo, é porque mesmo Josué fazendo, Josué ainda não estava acreditando no que estava acontecendo. Josué ainda não tinha caído na sua realidade, o que Deus havia o chamado. Glória a Deus, aleluia. Mas era necessário ele se esforçar, era necessário ele se animar, era necessário ele se levantar para poder ver as promessas de Deus em sua vida. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo: Aleluia. esforça-te, Glória a Deus. jovem, esforça-te, mulher, esforça-te, homem, esforça-te. Aleluia. Porque o Senhor quer usar você. O Senhor quer levantar você. Glória a O Deus. Senhor quer te levantar como um pregador da palavra. O Senhor quer te usar no louvor, mas é necessário você se levantar. É necessário você se esforçar. Glória a Deus, aleluia. Porque enquanto você se esforça, Deus ele vai te capacitando. Enquanto você se esforça, Deus, Ele vai te usando. Enquanto você se esforça, Deus ele vai trabalhando na sua vida. Enquanto você se esforça, Deus ele vai derramando mais unção na sua vida. Enquanto você se esforça, Deus ele vai te dando mais sabedoria na tua vida. Porque enquanto mais você se esforça, mais Deus opera. Enquanto mais você se esforça, Deus ele fará na sua vida. Aleluia. Mas tem que se levantar. Josué está sofrendo porque Moisés morreu. Mas o Senhor disse: levanta, esforça-te. E ele hoje está dizendo para alguém: levanta dessa depressão, levanta dessa ansiedade, levanta desse medo, levanta dessa dor. É necessário se levantar, mas
Então é necessário se levantar. Glória a Deus, aleluia. Por que, Camille? Porque esse momento de dor não é aquilo que o Senhor ele quer para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Esse momento de fragilidade não é aquilo que Deus ele quer para a sua vida, não. Glória a Deus, aleluia. Deus disse, Josué, é necessário se levantar. Glória a Deus, É aleluia. necessário se erguer. Tem muita coisa ainda, Josué, para fazer. Glória a Tem Deus. muita terra ainda para ser conquistada, Josué. Glória a Deus. Tem muita coisa para eu fazer no teu ministério ainda, Josué. Então é necessário se levantar. Mas Camille, está doendo tanto, mas o Senhor está dizendo, é necessário se levantar, porque tem muita coisa ainda para Deus ele poder fazer na sua vida. Tem muita coisa ainda vindo pela frente. Então se levanta. Se levanta, porque Deus está dizendo, é o Senhor que está falando. Josué, esforça-te. Esforça-te. Sabe por quê? Não te mandei eu. Não foi homem que mandou. Não foi sacerdote que mandou. Não. Foi o próprio Deus. Glória a Deus, aleluia. É o Senhor está dizendo, não foi o pastor que te chamou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não foi a tua mãe, a tua família que te chamou. Não foi os teus amigos que te chamaram, mas quem te chamou foi Deus. Glória a Deus. Quem te parou. Glória a Deus. E Ele está dizendo, não te mandei eu. Glória a Deus, O que aleluia. o Senhor está querendo dizer, Josué? Não foi homem, foi eu. Glória a Deus. Não foi homem que ordenou, fui eu. Não foi homem que falou, fui eu. Não foi homem que prometeu, mas fui eu. Então, se fui eu, esforça-te e tem de bom. Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. O Senhor está dizendo, tira esse medo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Se levanta dessa depressão, dessa ansiedade, desse espírito de temor, porque o Senhor disse, eu não dei a vocês um espírito de covardia, Glória a Deus. mas um espírito do que? De autoridade, de ousadia. Não foi algo qualquer que eu te dei. Glória a Deus, aleluia. Não foi algo qualquer que eu reservei para a sua vida. Glória a Deus. Não, não. É grande. É grande. O Senhor é bendito e é Então- maravilhoso. Aleluia. Coloque isso no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Não importa a sua realidade de vida hoje. O que importa é aquilo que Deus ele chamou. Glória a Ele Deus. te ordenou para você fazer. Não importa o que a sociedade falou. O que importa é aquilo que Deus ele preparou para sua vida. Glória a Deus. Maravilha. E o Senhor está me dizendo que aqui entre nós existem pessoas que estão com esse espírito de incapacidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas através da palavra do Senhor, você vai se levantar. Glória a Deus, aleluia. Você vai se erguer nesta noite. Você vai se levantar dessas cinzas hoje. Desse choro, dessa dor hoje. Porque tem muita coisa ainda para Deus
fazer na sua vida. Tem muita coisa ainda para acontecer na tua família. Tem coisa grande, tem coisa grande. Deus disse, Josué, tem muita terra ainda para você poder conquistar. Josué, tem muita coisa ainda para você poder fazer. Oh, Deus, que maravilha, aleluia. Eu quero chamar você que está com esse espírito de incapacidade. Vem aqui, que a gente vai orar. Você que está com esse espírito de medo, com esse espírito, Senhor, eu não consigo. Deus está dizendo, vai conseguir. Vai. Porque eu derramo hoje. Eu renovo da minha graça, do meu poder sobre a sua vida. Mas esforça-te. Esforça-te. Fique com essa palavra. Te mandei. Guarda isso. Guarda isso no seu coração. Quando o medo e as dúvidas vierem, lembre-se: quem me chamou foi Deus. E que eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. As crianças no altar, Jesus. Aleluia. Vamos estar fazendo essa oração. Que Deus continue abençoando. Venham todas as crianças para o altar. Aleluia. Pedir para 2 jovens baixar essa mesa aqui, por favor. Aleluia. Amém. Todas as crianças venham para o altar. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Evelyn vai estar ministrando essa oração em favor das crianças. Glória a Deus. Meus irmãos, estenda as mãos para cá. Senhor Deus e Pai, nesse instante, eu quero orar e interceder pelos cordeirinhos. São essas crianças, Senhor. É da boca da criança que sai um perfeito louvor. Que a tua bênção, Senhor amado, esteja sobre cada criança. Que a tua bênção, Senhor amado, esteja na mente de cada criança. Tira toda a malignidade, Senhor, do mal. Senhor amado, que todos os demônios que tentam, Senhor Deus, contra essas crianças sejam afugentados. E que a tua bênção, Senhor amado, repouse sobre cada uma delas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eita glória. As palmas mais fortes para louvar e adorar Jesus. Glória a Deus. A irmã Evelyn orou, ele pega a bencinha deles. Distribui aí. Primeiro para as irmãs, depois para os irmãozinhos, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Alguém no nosso meio que nessa noite você quer entregar sua vida para Jesus, aceitar Jesus, reconciliar com Jesus? Se há alguém em nosso meio, aleluia, o momento é esse. Não saia daqui sem renovar a aliança com o Salvador, o Rei de toda a glória, o Filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor para todo sempre. Manhã o Ian é acelerado. Glória a Deus. Pegou, irmão Luiz? Aê. Glória a Deus. Pronto? Aí já se acalma, né? Aleluia. Quem está alegre com Jesus, diga glória a Deus. Mara, fique de pé de novo. Já vamos encerrar. Louvado seja Deus. Alguém no nosso meio que você quer renovar a aliança com Jesus? Fazer um concerto com o Senhor. Aleluia. Deus prossiga abençoando a mocidade e o Shaddai. Agora aí com uma nova liderança. E vamos indo. Não podemos parar. É verdade, Senhor. Parou, aí é problema. Vamos caminhando devagar, firme, constante. Sim, glória a Deus. Porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Pode ser essa noite. Não tem data marcada, mas pode ser a qualquer momento. Desde a época dos apóstolos é pregado. Ele volta. Ele vai voltar.
Teve apóstolo que até escreveu dizendo: é já a última hora. Isso foi João. É já a última hora. Paulo tinha esperança de ser arrebatado, porque ele diz: e nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então ele tinha esperança. Quando ele diz nós, aqui ele está incluso. E quase 2000 anos já tem se passado. Mas nós seremos arrebatados, porque ele vai voltar. Amém? Os aniversariantes da semana, aleluia, venham à frente, para que possamos estar orando em prol da vida de quem aniversariou esses dias. Profetizar bênçãos, saúde, livramento, prosperidade, sabedoria, e também que Deus possa levantar e usar poderosamente nas suas mãos para a glória do seu santo e glorioso nome. Amém? Então, irmã Andressa, irmã Lúcia, completaram mais um ano de vida para a glória e louvor do nome do Senhor. Levante as mãos, ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, o Senhor é santo e é soberano. Aqui, Senhor amado, eu imponho a minha mão, ungindo a vida da tua serva nesta noite. No nome de Jesus, tua filha também, eu imponho minha mão e unjo, Senhor amado, no nome de Jesus. E pelo dom do teu Espírito Santo, ó Pai, eu oro e profetizo saúde, livramento, bênçãos do Senhor dos altos céus, prosperidade, sabedoria, autoridade do teu divino e poderoso Espírito Santo, mansidão, temperança, vigilância para a glória do nome do Senhor. Ajude as suas filhas a manter-se, aleluia, enraizadas na tua palavra, na tua casa. Fortalece as tuas servas, Pai, que essa data venha se repetir, aleluia, por muitas e muitas outras décadas para a glória do nome do Senhor. E quando chegar o tempo, ó Pai, aleluia, na eternidade com o Senhor e todos nós, que as tuas filhas também venham estar. Oramos e profetizamos toda a sorte de bênção, no nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito de Deus. Se a igreja concorda, diga amém. Puxa, glória a Deus, parabéns, Andressa, parabéns, Deus abençoe. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, aleluia, pela passagem do aniversário das nossas irmãs. Glória a Deus, aleluia. Jesus quer curar alguém aqui essa noite. Jesus quer curar alguém aqui nesta noite, aleluia. O Senhor vai te tocar antes da bênção apostólica, aleluia. O Senhor te dá saúde nesta noite, diz o Espírito Santo. Saúde porque é necessário, diz o Senhor, aleluia. Feche os olhos aí, feche os olhos. Oh, recalabachoi, cai. Demande, calabandure, bachoi, que nele bagarras. Jesus te toca aí agora, recebe saúde, seja curado, seja curada desse mal. Jesus te dá saúde agora, recebe saúde, recebe o milagre, recebe cura para o teu corpo. Sara, Senhor amado, esse corpo, faz o milagre acontecer. No nome de Jesus, no nome de Jesus, ser curado desse mal, seja curado agora o teu corpo, é no nome do Filho do Deus Altíssimo. Cura, cura para a tua vida, cura, no nome de Jesus. Pai, vai conosco onde vamos ao sair daqui, que as coisas prossigam acontecendo segundo o propósito da tua vontade. Nos livra, Senhor, dos males desta vida, nos livra das perseguições deste mundo, nos livra, Senhor, do fracasso e da derrota. Quebra cadeias e maldições, quebra, Senhor amado, as correntes, quebra as cordas diabólicas, quebra, Senhor amado, os cadeados, as grades e as prisões. Livra os nossos pés, aleluia, para que possamos caminhar, avançando cada dia mais para o ponto exato do arrebatamento de toda a igreja. Pai, é mais uma semana que iniciamos e entregamos nas tuas mãos.
Cuida, Senhor, da nossa semana. Cuida, Senhor, das atividades desta semana. Que o teu filho e a tua filha vai fazer, que seja feito da tua melhor maneira para a glória do teu nome. Aquilo também que é necessário ser desfeito, que seja desfeito para louvor e glorificação do nome do Senhor. Que todos tenham uma ótima, excelente semana, Pai. Uma semana de surpresa, uma semana de boas notícias, uma semana, aleluia, de livramento e de conquistas para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu oro e abençoo o teu rebanho, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos creem e recebem o milagre já pela fé, diga glória a Deus. Deus prossiga abençoando a nossa amada irmã que veio atender a obra de Deus aqui. Deus abençoe também nosso amado irmão que veio congregar-se conosco no nome de Jesus. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos digam amém. Palmas para louvar e adorar Jesus. Está encerrado. Glória a Deus. A bênção do Senhor, o teu milagre, a bênção, saúde, prosperidade, a bênção, saúde, milagre do Senhor, previdência, em nome de Jesus, a bênção, tua providência.